Olá, pessoal! Nós iremos trabalhar aqui um pouco a revisão dos assuntos, né, que eu venho dando para vocês, tá? Quais assuntos que eu vou trabalhar aqui hoje, né? Eu vou trabalhar com questões básicas mesmo, tá? Só de calcular, questões rápidas sobre números inteiros, números decimais e frações, que são os números, não, que são, né, o assunto que eu já vinha trabalhando com vocês anteriormente, tá? Bom, eu vou começar aqui com essa primeira questão, tá? Que é uma questão bem rápida, que é a respeito de você fazer, né, efetuar as operações, tá? Com os números inteiros. Então, eu vou pegar aqui a canetinha, certo? A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu tenho uma questão desse tipo eu primeiro vou repetir aqui, eu vou ensinar de um jeito bem básico mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é repetir esse primeiro número que tá aqui, vai ficar o menos 4. Estou repetindo ele. E agora eu vou trabalhar com os sinais. Aqui eu tenho mais e aqui também eu tenho mais, ó. E aí, quando eu fizer mais com mais, né, vai dar mais. Então, eu repito mais. E agora eu só vou repetir o número, que no caso é 38, que é o número que está dentro do parênteses. Pronto, trabalhei com os sinais, repeti o número bonitinho, agora sim eu vou conseguir trabalhar perfeitamente com eles. O que vai acontecer aqui, né? Aqui no caso eu tenho menos 4 mais 38. Quando você retirar, né, 4 de 38, vai dar 34. Só que vai dar 34 o quê? Positivo, né? Porque o 38 ele é maior, né? Ó, o 38 tá com sinal positivo, 38 é maior. Então, você vai ficar mais, tá? 34, certo? Aí agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse menos 25, né? E eu vou trabalhar agora com esses sinais aqui, tá? No caso, eu vou trabalhar com... Eu tenho menos aqui e eu tenho mais. Então, quando eu fizer menos com mais, vai dar o quê? Vai dar menos, né? Certo? E agora eu vou repetir o outro número, que no caso é esse 25. Então, quando eu repetir o 25, vai ficar o seguinte. Vai ficar menos 25, menos 25. Que no caso, quando eu fizer menos com menos, vou continuar com menos, né? Que no caso aqui, na subtração, né? Na soma também. Quando você tem sinais iguais, né, você vai conservar os sinais, ou seja, você vai permanecer com esses sinais. E aí você vai efetuar a soma dos números. Aqui no caso eu tenho menos com menos, eu vou repetir o menos e vou somar os dois 25. Que no caso 25 mais 25 dá 50. Então eu vou pegar aqui e vou colocar 50. Certo? Até que ficou bonitinho. Agora, perceba uma coisa. No item A, eu estava trabalhando com a soma. No item B, eu estava trabalhando com a subtração. Só que agora eu estou trabalhando com a multiplicação, certo? Na multiplicação, a gente tem aquelas regrinhas bonitinhas, né? Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. E sinais opostos, né? Dá sempre menos, que é mais com menos dá menos e menos com mais também vai dar menos, tá? Só lembrar dessa regra. Independente do número que for, tá? A gente não observa muito o número, a gente observa mais o sinal que acompanha eles. Aqui, no caso, eu vou fazer o seguinte. Eu primeiro vou trabalhar com os números e depois eu vou colocar o sinal. Então, eu tenho o que é uma multiplicação e esse 12, né, menos 12, está multiplicando esse mais 8. Então, eu vou só pegar os números normais sem os números, ou sem os sinais, tá? Sem os números é ótimo. Vou pegar aqui o 12, tá? E eu vou multiplicar pelo 8 normal. E depois eu só coloco o sinal, tá bom? Bom, vai ficar o seguinte. 2 vezes 8 é 16, né? Então, eu vou pegar o 6, coloco aqui e sobe 1. Agora, 8 vezes 1 é 8, com mais 1 fica 9. Então, vai ficar 96, pronto. Aqui a gente já tem o resultado, vai ser 96. Então, eu vou colocar o 96 aqui, tá?
E agora eu vou lembrar da regrinha, né? Ó, mais com mais dá mais, sinais iguais, né? Menos com menos também vai dar mais. Isso para a multiplicação. Quando eu tenho sinais opostos, ou seja, sinais diferentes, né? Menos com mais com menos, vai dar sempre menos. Aqui no caso a gente tem um menos e a gente tem um mais, o que entra no caso dos sinais opostos. Então, quando eu tenho aqui sinais opostos, eu posso colocar o menos, porque é o resultado que dá na multiplicação quando eu tenho, né, o produto de dois números não, de sinais opostos, né? Então, quando eu fizer menos com mais, dar menos. E se eu fizesse o inverso também, mais com menos também daria menos, tá? Agora, observa que eu estou com uma divisão aqui. Uma coisa que eu vou fazer é, primeiro eu vou dividir o número, né? Ó, 25 e 5. Então, quando eu dividir 25 por 5, dá até para fazer de cabeça. Mas se eu montar aqui para vocês, olha como é que ela vai ficar. Vai ficar assim, né? Só que aí é aquela coisa, eu vou ter que pensar num número aqui que multiplicado por esse 5 vai chegar próximo de 25 ou ser o próprio 25. E aí a gente tem pela tabuada, né, que quando eu multiplicar isso aqui por 5, ele vai dar exatamente o 25, né? Então a gente coloca menos aqui para subtrair, né? E aqui a gente coloca zero porque a divisão ela é exata. Então, a gente sabe que a resposta vai ser 5. Isso nem precisava ser feito mesmo montando a divisão. Bastava saber mesmo a tabuada, sem nenhum problema, e já daria super certinho o resultado. Agora, a gente tem o quê? Menos com menos. E a gente sabe que menos com menos, né, vai dar mais. Agora, se aqui a gente tivesse os sinais opostos, né, ou seja, sinais diferentes, aí ficaria menos, tá? Para independente do número. Bom, essa questão aqui foi só para relembrar mesmo o conceito, né, tipo os números, né, como é que a gente trabalha. Aqui já eu vou trazer aqui uma questão mais conceitual para vocês, ó, que fala sobre o produto, né? Mas não é o produto trabalhando apenas com dois números, e sim com 3, 4 e aí quanto for, tá? Então, a gente tem o seguinte, qual é o sinal de um produto? Produto nada mais é que multiplicação, a gente pode chamar multiplicação de produto. Aí o item A fala o seguinte, que tem 3 números positivos. Então, quando eu tenho 3 números positivos, multiplicando, né? Quando eu tenho um produto de 3 números positivos, então eu tenho mais vezes mais, né? E a gente sabe que, ó, independente do número, quando a gente multiplicar os sinais, ó, mais com mais, vai dar mais, né? Certo? Ó, porque mais com mais é mais, e esse mais aqui com esse também vai dar mais. Então, quando eu fizer o produto, né, de 3 números positivos, ele vai resultar em um sinal positivo, né? Um número positivo, na verdade. Ó, sinalzinho aqui, positivo, sinal de mais. Certo? Agora, quando eu tenho um produto de 4 números negativos, eu tenho menos, eu vou fazer bem aqui. Ó, vou botar o parêntese, tá? Opa. Fazer assim, vezes, menos, vezes, menos. Esses pontinhos que eu tô colocando é simbolizando o produto, que nada mais é que a multiplicação. Vezes, menos. E esse tracinho aqui é o parêntese. Então, quando eu fizer menos com menos, ó, vai dar o quê? Mais. Quando eu fizer esse mais aqui com esse menos, vai dar o quê? Ó, vezes menos. Eu tô só repetindo, tá? Ó, eu tô repetindo esse menos aqui. Quando eu fizer mais com menos, vai dar o quê? Menos. E agora falta o último, né? Que é esse, ó. Vou repetir ele aqui, tá? Opa.
E menos com menos vai dar o quê? Mais. Então, quando eu fizer o produto de quatro números, né, negativos, ele vai resultar em um número positivo. O sinal dele vai ser positivo, tá? O sinal é positivo, que é o mais. Ó, a letra não é das melhores, mas vai dar certo. Aqui, ó, positivo, tá bom? Você poderia fazer direto, você poderia fazer só assim. Eu fiz passo a passo, mas você poderia ainda fazer o seguinte. Você poderia pegar só esses dois aqui. Ó, menos com menos, mais. E esses outros dois aqui, menos com menos, também dá mais. E aí fazer agora o produto desses dois números aqui, ó. Ou desses dois sinais aqui, né? Quando tu multiplicar mais com mais, vai dar mais, né? Então, o sinal é positivo, certo? Sem nenhum problema. Deixa eu só apagar agora. E a gente vai pro último, né? Que é quando eu tenho o seguinte. Que tem um número positivo e o outro negativo. Então, o que é que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que um dos números é positivo, no caso é o mais, e eu tô multiplicando por um número negativo. Assim, ó. Esse parênteses ficou horrível, mas é assim, tá? E aí a gente sabe que na multiplicação, né, o produto de dois números onde os sinais deles são opostos vai dar o quê? Negativo. Então, a resposta, né, é negativo, tá? Porque o sinal vai ser negativo, né? Você poderia também só colocar, não precisava nem escrever, poderia colocar só mais, aqui como é positivo mais, e aqui no caso C, né, como é negativo, poderia ter colocado só o sinalzinho de menos. Se não, problema, também estaria certo. Já nessa terceira questão aqui, ó, lembrando que eu também estava trabalhando com números inteiros, tá bom? Agora, nessa terceira questão aqui, eu estou trabalhando aqui com os números decimais. E aí, eu vou trabalhar a soma, a subtração, multiplicação e divisão de números decimais. Vou começar aqui com a primeira, ela é bem fácil, porque a soma, né, de números decimais não tem muito segredo. É só você saber montar na ordem certinha, vírgula abaixo de vírgula, e pronto. Soma é muito fácil. Vamos pegar aqui, ó, 1,75. Como é vírgula abaixo de vírgula, sempre pensa nesse sentido, né? Tipo, coloca a vírgula primeiro e depois vai só montando os números, que vai ficar, tipo, super fácil. E agora que é 48. 48 ele não tem vírgula, mas você pode ver ele como sendo 48,00. Aí aqui você pode colocar, ó. Eu vou colocar uma vírgula aqui só para não ficar feio. E agora você vai somar, tá? Esse espaçozinho que tá aqui em branco, você pode preencher ele com 0, tá? Sem nenhum problema. E agora a gente vai somar, tá? Que no caso vai dar o quê? 0 mais 5 é 5, 5 mais 0 é 5, então só repete o 5, que é uma soma, né? Então vai ficar tudo ok. Agora aqui no caso eu tenho 4 mais 7 vai dar 11, com mais 0 vai continuar sendo 11, então eu vou deixar 1 aqui. Eu vou subir 1. Eu não vou trabalhar com a vírgula agora, mas você já poderia descer a vírgula, tá? Mas aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 6 mais 1 é 7, com mais 1 é 8, com mais 8, 8 mais 8 é 16, fica 6, vai subir 1. E agora eu tenho aqui, ó, 3 mais 1 é 4. Aqui você pode ver como sendo 0, tá? E 4 mais 0 é 0, com mais 4 vai dar 8. E agora você faz o quê? Como é vírgula abaixo de vírgula, o resultado também é só baixar a vírgula. Então, você vai colocar a vírgula aqui sem nenhum problema, tá? Então, o resultado, ó, vou colocar aqui o resultado bonitinho. 86,15.
Beleza. E agora a gente vai para esse outro item, né? No caso, eu vou apagar aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente vai fazer esse outro item. Esse outro item, ele é a subtração, né? Então, vamos lá. Eu tenho 4. A subtração, ela também é a mesma coisa, tá? Você coloca vírgula abaixo de vírgula e é só sucesso. 4,97 menos 2, vírgula 0,1, né? E aí, pior que aquele 1 ali ficou parecendo um 7. Deixa eu apagar e fazer de novo. Pronto. Agora a gente vai só subtrair normal, ó. 7 menos 1 vai dar 6. 9 menos 0 vai dar 9. 4 menos 2 vai dar 2. Vírgula abaixo de vírgula. Então, aqui também só baixar a vírgula, tá? A soma, né? Não tem muito problema com isso. Então, o resultado é 2,96. Certo? Aí, agora, a gente vai para esse outro aqui. Vou apagar aqui. E é 1,5. Então, vou colocar e 8,2, né? E agora eu vou colocar aqui o sinal da multiplicação, vou passar um tracinho. E aí agora a gente vai multiplicar, né? Bom, multiplicando vai ficar o seguinte. 2 vezes 5 é 10. Então você vai pegar, bota o 0 aqui, sobe 1. E agora você vai fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, com mais 1 é 3. Então você vai colocar 3 aqui. Certo? E agora tu vai trabalhar esse 8 aqui com todos que estão aqui em cima. Começando pelo 8 vezes 5. 8 vezes 5 é 40. Então, tu pega, coloca o 0 aqui, ó. E aí, tu coloca o 4 aqui em cima. E agora, 8 vezes 1 é 8. Com mais 4, né, vai dar 12. Então, tu pega e coloca o 12 aqui. E aí, agora é só somar. Ó, aqui, né, no caso que a gente vai somar. Aqui vai dar 0, tá? Aqui vai dar 3. Aqui é 2. E aqui é 1. Ok? Aí, o que é que a gente tem? A gente tem as vírgulas, né? A gente tem uma vírgula e na outra a gente também tem uma vírgula. Então, a gente vai dar 2 casas para a esquerda. Então, a gente vai dar 1, 2. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então, esse resultado aqui vai ser 12,30. Ok? E agora, a gente vai fazer esse outro, né? Eu vou apagar aqui. Para nós fazermos essa divisão, né? Que a gente trabalhou com a multiplicação, agora a gente vai trabalhar com a divisão. Bom, divisão é o seguinte, você vai pegar 25, né? Opa! 25,5 dividido para 3. E aí, como é que vai ficar? Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre retirar a vírgula para se trabalhar.
Então, quando eu andar com a vírgula aqui para a direita, eu vou acrescentar um zero aqui desse outro lado, tá? Se eu tivesse uma vírgula desse lado, né, eu tiraria ela e acrescentaria zero aqui. Então, vai ficar o seguinte, ó, eu vou deixar esse número aqui inteiro. Vai ficar o seguinte, 255. No entanto, eu não poderia deixar ele assim e permanecer com esse 3 aqui, né? Eu teria que acrescentar um zero, porque senão não estaria compensando. E pronto. Agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai ter que pensar no número que, multiplicado por... por 30, né? Vai chegar aí muito próximo de 255. E aí, quando você pensar, né, nesse número, a gente tem o seguinte. Se a gente multiplicar aqui por 8, né? 8 vezes 3 é 24, né? Então, 8 vezes 30 é 240. Aí eu vou colocar 240 aqui. E vírgula não, né? E subtrai, né? Aí aqui vai dar 5. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 0, né? Não precisa nem colocar. Agora, o 15 não dá, né? Por 30, o que a gente vai fazer? Acrescentar uma vírgula aqui. Acrescentar um zero aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Qual é o número que multiplicado por 30 vai dar 150, né? Vai ser o 5. Porque quando eu fizer 3 vezes 5 vai dar 15, né? Agora, quando eu fizer 5 vezes 30, aí vai dar 150. Pronto. E aí subtrai e aqui dá 0. E aí a nossa resposta é 8,5. Essa vírgula ficou feia. Deixa eu apagar e fazer de novo. Ficou tão bom, né? Mas tudo bem. Ah, e esse daqui, peraí. Eu já tinha feito, na verdade. Mas tudo bem. Bom, para esse daqui, a gente agora vai trabalhar, né? No caso, com a fração, tá? A gente vai trabalhar aqui as operações, só que com fração. E como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. Eu tenho aqui, né? 1 sobre 2 mais 3 sobre 4, então vai ficar E o que é que a gente vai fazer? Quando a gente tem aqui que os denominadores eles são diferentes, né? A gente vai multiplicar os denominadores, ou você pode tirar no MMC, mas eu gosto de multiplicar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 4 vezes 2 é 8. E agora eu vou pegar esse 8, vou dividir por esse, né, denominador aqui, e multiplicar por esse. E da mesma forma, depois eu vou pegar esse 8, vou dividir por esse denominador 4 e depois multiplico pelo esse 3, tá? Sem nenhum problema. Então, 8 dividido para 2, né? No caso, é 4 e 4 vezes 1 é 4. E aí, agora repete o sinal de mais, que é esse sinal que tá aqui, ó. E agora a gente vai trabalhar com essa fraçãozinha aqui. 8 dividido para 4 é 2 e 2 vezes 3 é 6. E aí você soma agora, ó. 4 mais 6 vai dar 10 e aqui vai dar 8. E agora, a gente vai fazer isso daqui, tá? 7 sobre 5. E o resultado é 10 sobre 8, tá? Aqui o resultado. Ó, 10 sobre 5, ou 10 sobre 5 é 7 sobre 5 menos 1 sobre 3. Fazer a mesma coisa. Multiplica os denominadores das frações. Por quê? Porque os denominadores não são iguais. Então, a gente vai multiplicá-los. Pode tirar o MMC também aí, tá? Então, 3 vezes 5 é 15. Então, tu pega 15 e coloca aqui.
E aí agora vai fazer 15 vezes... Ou 15 vezes não, desculpa. 15 dividido para 5 é 3. E agora 3 vezes 7 é 21. Aí tu pega e coloca o 21 aqui. Menos. E 15 dividido para 3, né? No caso é 5. E 5 vezes 1 é 5. E agora a gente vai fazer o seguinte. Subtrair aí, né? Ó. Eu vou repetir aqui no caso. E aqui vai ficar 21 menos 5, que no caso é 16. E pronto, esse é o resultado da nossa fração. Agora, a multiplicação de fração é algo mais básico, mais simples de se fazer. Por quê? Porque é só multiplicar em cima e embaixo. Tipo, algo muito simples mesmo. Bem prático até. A única coisa que você precisa saber, né, é multiplicar. Saber a tabuada é primordial para cá. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui no caso, a gente vai multiplicar em cima e embaixo, tá? Então, quando eu multiplicar, por exemplo, 8 vezes 9 vai dar o quê? 72. Aí tu pega e coloca só 72 aqui, e esse daqui já vai ser o numerador. E pronto. E aqui embaixo a gente faz a mesma coisa, multiplica o 6 com 4. 6 com 4 vai dar o quê? 24. E aí tu pega e coloca o 24 aqui embaixo, que vai ser o nosso denominador na nossa fração. E pronto. Agora, a divisão é o seguinte. Vou fazer mais aqui. Opa, a divisão é o seguinte, você vai pegar 4 sobre 3. Esse 3 ficou estranho, peraí. 4 sobre 3. E aqui agora você vai trocar, no caso, a operação. Tá aqui com a operação de divisão, né? Ela vai virar uma operação de multiplicação. Então, tu vai multiplicar. Multiplicar por essa fração, não exatamente, você multiplica pelo inverso dessa fração. Essa fração aqui, ela é o que? É 6 sobre 7, né? Ó, assim. Qual é o inverso de 6 sobre 7? É você pegar esse denominador, jogar ele para cima, e você pegar esse 6 e colocar aqui para baixo. Tá? Inverter. Então, quando você for inverter essa fração aqui, 6 sobre 7, fica o quê? 7 sobre 6, tá? E agora a gente vai multiplicar aqui por 7 sobre 6. Sempre lembra disso. Ah, tô dividindo duas frações, eu vou repetir a primeira, normal como ela tá, e vou inverter a segunda fração. E agora, aqui perfeitamente, você pode calcular, você pode multiplicar. Como a gente já sabe multiplicar, né, as duas frações, então a gente vai só fazer o seguinte. 4 vezes 7, que no caso é 28, né? Ficou coladinho aqui com 4 mais é 28, tá? Traço, passa o tracinho de fração. E agora você vai pegar o 6 vezes 3, né? 6 vezes 3 é 18. Então, você coloca o 18 aqui. E pronto. Essa é a fração, né? Na verdade, esse é o nosso resultado que a gente gostaríamos. 28 sobre 18, tá? Que é dessa daqui. E muito obrigada pela atenção. E, pessoal, era só isso que eu queria mostrar para vocês. Foi uma revisão bem básica, conceitos simples, né? Que é uma coisa que vocês precisam ter noção, precisam aprender, tá? Então é isso, obrigada pela atenção e até a próxima.